Olá e bem-vindos a mais uma análise a fundo aqui no IAE Lens. Bom, o cenário global de inteligência artificial está em constante ebulição, né? E os relatórios desta semana mostram uma competição geopolítica, assim, ainda mais acirrada e abordagens nacionais bem diferentes. Pois é, a atenção principal continua sendo essa busca por equilíbrio. Como é que se acelera a inovação em IA, que todo mundo quer, mas sem perder a mão na questão do controle, da regulação. Exato. E tudo isso num contexto global que está, de fato, cada vez mais fragmentado. Isso complica muito a vida das lideranças para entender os riscos e também as oportunidades de mercado. Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: analisar os movimentos estratégicos-chave da última semana com base nesse relatório de inteligência mais recente, né? E tentar entender o que isso significa na prática para quem toma as decisões no mundo. Vamos lá. Vamos começar, então, pela corrida geopolítica e essa divergência de regras. Nos Estados Unidos, os relatórios apontam um AI Action Plan bem agressivo. Uhum. Pelo que li, o foco é em desregulamentar para acelerar, fortalecer a infraestrutura, data centers, chips, tudo isso, e ao mesmo tempo apertar os controles de exportação para a China, mas abrindo mais acesso para países aliados. E mencionam explicitamente o apoio a mercados de computação. Olha, essa abordagem dos EUs parece ter um efeito duplo. Por um lado, claro, consolida a posição deles como um polo de inovação, atrai capital, atrai talento. Sim. Mas, por outro lado, essa aposta na velocidade, talvez numa menor regulamentação inicial, arrisca fragmentar ainda mais o cenário regulatório global, sabe? E aumenta a complexidade para empresas que operam em vários países. Como é que elas vão se adequar a regras tão diferentes? E na contramão, parece que a China intensifica o controle do Estado sobre IA e computação. Fontes mencionam uma proposta chinesa para criar uma nova organização global de cooperação em IA. Ah, isso é interessante. A ideia seria compartilhar avanços, principalmente com o chamado Sul Global. E alertar contra a IA se tornar um jogo exclusivo de poucos países ricos. É uma jogada significativa, né? Mostra a ambição da China de liderar, ou pelo menos co-liderar, a governança global da IA. É um contraponto direto às restrições dos Estados Unidos. Com certeza. Isso cria um cenário bem complexo para as multinacionais que ficam naquele dilema. Como é que eu acesso o imenso mercado chinês sem me complicar com as tensões geopolíticas? E não dá para esquecer também das inovações que vêm de lá, como o DeepSeek, mostrando que eles têm capacidade tecnológica própria. E a Europa como entra nessa história? Vimos a Comissão Europeia publicar diretrizes para os modelos de IA de propósito geral, os GPIs, né? Aqueles mais amplos. Sim, sob o AI Act. Exato, sobre o AI Act. Os prazos estão lá para 2025, 2027 e o foco parece ser transparência, gestão de risco. Já no Reino Unido, uma abordagem diferente. Parceria direta da OpenAI com o governo para usar a IA em serviços públicos. São visões distintas, né? A União Europeia está montando um quadro regulatório bem claro, detalhado, talvez mais rigoroso. Isso contrasta bastante com a desregulação americana. Pode ser que isso impacte a velocidade da adoção por lá, mas a aposta é construir confiança a longo prazo. Entendo. Já o Reino Unido sinaliza uma abordagem talvez mais pragmática, mais focada na implementação rápida, nessa parceria público-privada. E só para mencionar rapidamente, a Índia. Há planos de transformar Locarno na primeira cidade IA do país. Um investimento considerável, perto de 1,3 bilhão de dólares, sinaliza que eles também querem entrar forte nesse jogo. Então, resumindo esse primeiro ponto, a fragmentação está acelerando. Isso exige das empresas, olha, muita agilidade, estruturas de conformidade que sejam flexíveis e, um ponto crucial, diversificar o acesso a recursos computacionais para não ficar dependente num cenário tão competitivo. Perfeito. E essa corrida não é só entre países, né? O que nos leva ao segundo tema: investimento em inovação e os desafios que vêm junto. Exato. O dinheiro continua fluindo, vemos exemplos de IA aplicada a nichos bem específicos ganhando destaque, como a Sphere AI na área de defesa, e como você mencionou, a própria capacidade computacional virando um ativo negociável lá nos Estados Unidos com esses mercados de computação. E, falando em inovação, a expectativa em torno do GPT-5 da OpenAI é enorme. A empresa está investindo pesado em infraestrutura,
Tem aquela parceria com a Oracle, por exemplo. Sim. Mas é curioso notar o alerta do próprio CEO da OpenAI, o Sam Altman, sobre uma possível crise de fraude por IA no futuro. Quer dizer, mesmo quem está na vanguarda reconhece os perigos. É, um ponto importante. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma verdadeira guerra por talentos. Microsoft tirando gente do Google DeepMind, Meta buscando especialistas. Uma briga feia. E no campo legal, um desafio grande para Anthropic. Aquele processo de direitos autorais movido por autores de livros foi certificado, né? Questionando os dados usados para treinar os modelos deles. Isso pode ter um efeito cascata, imagino. Pode sim. E todos esses pontos, eles se conectam, né? A corrida não é só geopolítica, é por talento, é por capacidade computacional. Surgem nichos como essa IA para defesa, mas os desafios legais, como esse da Anthropic sobre os dados de treinamento, podem assim balançar a indústria inteira. Questiona-se a base sobre a qual muitos modelos foram construídos. Uhum. E a gente não pode esquecer, a escassez de chips e os controles de exportação continuam sendo pontos de vulnerabilidade para todo mundo. Então, para a gente amarrar, foi uma semana que intensificou a competição estratégica EU-China, aprofundou a divergência regulatória EU-UE, trouxe expectativas por avanços como o GPT-5, mas também destacou desafios crescentes em talento, direitos autorais e acesso a recursos. Exatamente. A mensagem central que esses relatórios trazem para as lideranças é: precisam de agilidade estratégica. É fundamental saber navegar nessa fragmentação, gerenciar conformidade em jurisdições diferentes, diversificar as cadeias de suprimento, especialmente de computação, e, ao mesmo tempo, claro, identificar as oportunidades que surgem nesses nichos de IA mais especializados. Fica então a reflexão, né? Com toda essa aceleração e fragmentação que a gente está vendo, para onde vai a própria ideia de um padrão global em IA? Será que a gente vai ter normas ditadas por blocos regionais em disputa? Ou será que iniciativas de cooperação, como essa proposta pela China, conseguem encontrar algum terreno comum, mesmo com tantas tensões geopolíticas? É algo para a gente acompanhar de perto.